Fala, meus nobres, Iago aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a polêmica da nova resolução do Paraguai a respeito de reporte de criptomoeda e também outras coisas, principalmente soluções para isso e acalmar um pouco os ânimos, né, dos telespectadores, porque, bom, infelizmente no Brasil temos dois lados: o lado de que está buscando uma solução para os seus problemas, sem depender do governo, e temos o lado daqueles profissionais que foram formados para empurrar o empresário a obedecer o que o sistema quer que ele obedeça. Se é que você me entende, eu nem preciso citar quais são os cargos dessas pessoas que fazem isso. Então tem circulando muito na internet sobre a nova resolução do Paraguai a respeito de criptomoeda. Será que é tudo isso mesmo? Nesse vídeo aqui eu vou te ser o mais brando possível, o mais direto possível, até porque eu tô meio doente, tô ficando meio fanho, mas vou me esforçar para passar o máximo para você. Antes de começar, quero te dizer que nada é de graça, então já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário no final o que você achou, ok? Vamos lá. Então, Paraguai vai pedir agora, tá? Declaração anual de movimentação de criptomoeda acima de 5 mil dólares movimentado ali. Não disse que vai cobrar imposto, mas a gente já sabe, porque já viu nessa bandeira aqui como que funciona as coisas, né? Primeiro eles pedem, depois que eles pedem, eles tentam entender, depois que eles entendem, eles vão taxar. Normal, o governo sempre vai tentar controlar a sua população, só que temos alguns pontos que vamos refletir. Será que vale a pena trocar essa bandeira aqui, em alguns aspectos da sua vida, para essa bandeira aqui? Né? Será que vale a pena trocar a sua identidade brasileira por um documento estrangeiro, como um dos meus documentos estrangeiro aqui? Essa aqui não é a minha identidade paraguaia, mas a minha a admissão paraguaia. Ó, mostrar aqui para você. Será que vale a pena ter essa admissão paraguaia no lugar da brasileira? Vamos ver nesse vídeo aqui, ficar até o final para você entender isso. Tá, sim, o Paraguai mudou a sua lei, tá? Agora você vai ser obrigado ali a declarar a sua movimentação anual acima de 5 mil dólares feito por criptomoeda. E como que funciona isso, né? Basicamente todo mundo sabe que a criptomoeda ajuda muito a você ter um patrimônio líquido, a você ter liquidez imediata, a você pagar menos taxa por transação de uso. Muitas vezes, dependendo de como você construiu a sua blindagem financeira, que ali seria, no caso, a teoria das bandeiras na prática, às vezes pagar nem 1% de imposto de forma legal, né? Muita gente tem aderido a isso, inclusive muitos paraguaios utilizam criptomoeda no dia a dia, porque por mais que o governo ainda seja de direita, as pessoas têm medo do governo. Então, o que dá para pulverizar, né, inclusive tem muito paraguaio com empresa aberta nos Estados Unidos para a questão patrimonial, que é justamente uma das coisas que eu faço para alguns clientes brasileiros, né, que é abrir uma empresa nos Estados Unidos para deixar numa conta em dólar, um patrimônio que você quer manter seguro dos governos daqui, né, da América do Sul. E, bom, as coisas estão apertando, tem muito imigrante vindo para o Paraguai, então aqui na casa da mãe Joana tem que ter regras e lei, infelizmente. Só que tem um ponto, isso serve para quem mora no Paraguai, tá? Se você tem um documento paraguaio, você não é obrigado, se você tem um documento paraguaio e mora fora do Paraguai, você não é obrigado a participar dessa nova regra do governo, deixando bem claro aqui, tá? Se você tem um documento paraguaio e mora fora, você não precisa movimentar. Só que tem outro ponto aí, porque que vale a pena ter uma identidade paraguaia. Por exemplo, eu posso ter um documento paraguaio para abrir uma empresa em outro país, por exemplo. E aí eu posso ter um documento de outro país, como Palau, por exemplo, e utilizar ele para movimentar minhas criptomoedas. Então, não deu nada, entendeu? O BO vai ser usar como documento paraguaio. No meu ponto de vista, as plataformas globais não vão reportar ao Paraguai, a não ser que o governo paraguaio vá até as plataformas e diga:
mande para mim o relatório dos paraguaios ou pessoas que estão usando os documentos paraguaios e estão utilizando você como ponte para usar criptomoeda. Aí sim, as plataformas vão começar a usar. Mas, para quem está no meu time, que está na blindagem financeira, buscando a blindagem financeira 5, que aí eu tenho que fazer um vídeo explicando blindagem 1, 2, 3, 4, 5, inclusive, editor, me lembra de fazer esse vídeo aí? É seguinte, existe um certo nível de blindagem que você escolhe qual país você vai pagar imposto. Aí você sai do Brasil e vai pagar imposto naquele país. Consequentemente, você não vai pagar imposto porque a sua renda vai estar fora daquele país. E aí eu vou montar aqui um vídeo explicando como a gente faz isso na prática. Bom, compara essas duas bandeiras aqui, vai. Vamos lá, vamos supor que eu seja obrigado a dizer para o governo todas as minhas movimentações de criptomoeda. É ruim pelo lado de segurança para minha família. Todo mundo sabe que na França pessoas estão correndo risco de vida, né? Colocando sua vida em risco, porque pessoas ruins estão descobrindo sobre elas devido ao que o governo francês pediu para que as pessoas fizessem, que é basicamente o que o Paraguai está fazendo agora. Inclusive, já vi vários vídeos de paraguaios mesmo reclamando dessa medida do governo, que não tem nada a ver com a direita, segundo os próprios paraguaios, não os brasiguaios, que nem eu. Os próprios paraguaios falando sobre isso, que é uma medida que não tem nada a ver, foi um completo tiro no pé, então estão tentando revogar. Vamos ver como que vai ser agora, né? Se vai revogar, se não vai, se vai continuar. Mas se continuar, ainda vale muito a pena trocar essa bandeira aqui para documento, para essa bandeira aqui para documento. Porque essa bandeira aqui para documento, que você está vendo, ela está se desenvolvendo mais em relação a essa bandeira aqui que eu estou balançando agora. Por quê? Porque, veja só, se você trocar sua residência fiscal do Brasil para a do Paraguai, pelo simples fato de você não pagar imposto fora do país, isso te abre um leque de oportunidade de você aumentar o seu patrimônio e enriquecer mais rápido em menos tempo. Principalmente agora que a Agenda 2030 está se cumprindo, eu não sei se você sabe, mas a Agenda 2030 não é para começar em 2030, é para ficar pronta até 2030. Então, os países apertarem, né, as leis para os cidadãos que moram no país faz parte da Agenda 2030. Por isso que existem níveis de blindagem. Por isso que eu coloco meu patrimônio em um país. Por isso que eu moro em outro país. E é por isso que eu tenho os meus clientes em outro país. Por isso que eu tenho a minha empresa em outro país. Então eu segrego a minha vida. A única maneira de não sofrer retaliação do Estado quando ele tomar uma atitude que não seja bom para mim, nem para os meus negócios, e principalmente para a sociedade que contribui, né, é eu blindando a minha operação e segregando ela, o que a gente chama isso na prática de teoria das bandeiras, tá? Não tem para onde correr, pessoal. Alguns dizem que são profecias bíblicas se cumprindo. Bom, independente de crença, fé ou religião, a geopolítica ela é algo que dá para se observar no dia a dia, né? E, bom, tem coisas na Bíblia que eu concordo. Por exemplo, quando o povo de Israel pediu um rei, Deus na Bíblia fala que não era para ter feito isso, porque ele ia começar a escravizar a população, ele ia começar a cobrar imposto, ele ia colocar os filhos para a guerra, e ele ia ser um tirano, e ele ia, enfim, escravizar o povo. E se você olhar para os governos, a maioria faz isso. A maioria faz isso. Então, qualquer única maneira que você tem de não ser escravizado é você colocando o governo para trabalhar para você e não você trabalhando para o governo. E a única maneira de colocar o governo para trabalhar para você é você aplicando a teoria das bandeiras. Entendeu? Vive em um país, tem uma empresa em outro país, tem um patrimônio investido em outro país, tem um cliente vindo de outro país, e aí você vai pulverizando a sua operação. E hoje a gente tem a internet, cara.
Dá para você ser um empresário digital. Você consegue das duas uma, ou exponenciar o seu negócio que já é digital, ou digitalizar o seu negócio que hoje ainda é analógico, tá? Tem muita coisa que já dá para se digitalizar e também nós temos o advento dos agentes IA aí cada vez melhor do que ontem. Então dá para unir esses dois mundos e você conseguir ter uma empresa blindada, entendeu? Independente do governo que vai entrar, seja de esquerda, seja de direita, você consegue ter uma empresa resistente, uma empresa que aguente o impacto, uma empresa que não vai sofrer danos severos em caso de mudança de regime. Porque veja só, o cara tem fazendas no Brasil, o cara tem carros no Brasil, o cara tem patrimônio no nome dele, o cara tem empresa no Brasil, cliente no Brasil, funcionário no Brasil, e aí o governo faz uma reforma tributária que vai pegar todo mundo no final de 2026 e início de 2027. Multa, imposto, prisão, declaração errada, muitas pessoas serão julgadas como lavagem de dinheiro pelo simples fato de não ter uma vida tributária e fiscal organizada, por mais que ele não seja um lavador de dinheiro, mas ele pode ser julgado isso devido à nova reforma tributária, e aí você fica à mercê da decisão de homens e de um poder só. Bom, Deus te deu abundância para que você dominasse essa abundância, não para que você fosse escravo de outro homem que faz necessidades básicas igual a você. Que a única diferença dele para você é que ele tem um cargo político e você não tem. E se você colocar na ponta do lápis, você tem muita mais importância do que um político, porque você quem financia toda essa novela aí, entendeu? Então, bom, eu tô gravando aqui utilizando energia para iluminar os meus LEDs. Se não fosse os LEDs, eu não tava gravando. Então a energia é importante. Se não fosse energia, eu não tava falando com você, o microfone não tava funcionando. Então, o seu dinheiro é energia para que o governo funcione. Se você não está de acordo com o governo, por que depositar sua energia nele? Por que não depositar sua energia se internacionalizando, tirando documentos estrangeiros? Entendeu? Essa é a mensagem que eu quero trazer para você aqui. Tá? Não adianta você ser só um sabor empresário, você ter só um sabor patrimônio. Você tem que blindar esse patrimônio. Na vida tem várias etapas e depois que você construiu, você tem por obrigação, se você não for negligente, não quiser perder tudo que você construiu, é proteger aquilo que você construiu. Isso é o básico da humanidade, é construir e zelar. Então, o empresário brasileiro hoje, que só reclama do que o governo está fazendo e não toma nenhuma atitude para blindar aquilo que ele construiu, cara, me desculpe dizer, mas você vai dormir sem sono, entendeu? Você vai virar papo de estampa de camisa a sua empresa, tá? Então, vamos lá. Baixando o fogo da galerinha aí que gosta de ver as pessoas se lascarem quando tentam tomarem novas atitudes. Bom, cortem o rabo no fogo de vocês, parem de chupar as bolas da gestão brasileira. E sim, vale muito a pena ainda ter os documentos paraguaios, tá? Se você aplicar isso em estratégia de blindagem financeira e teoria das bandeiras, vale muito a pena. Recomendo você fazer isso, tá? Se você não quiser ver seu patrimônio diluir nos próximos anos, o Paraguai é um ótimo país para se investir, ok? Para se guardar dinheiro também. Bom, entre guardar dinheiro no Paraguai e no Brasil, eu prefiro no Paraguai, principalmente agora porque tem vários investidores americanos investindo no governo paraguaio. Ele conseguiu US$ 1 trilhão aí com investimentos estrangeiros em cima de comprando dívidas públicas. Então, é um país que nos próximos 10 anos tem muito a evoluir, mas para criptomoeda, bom, dá para usar muita coisa, dá, né? Iago, o que acontece se eu não declarar? Você vai pagar uma multa de 1 milhão de Guarani se ele descobrir. Então já dá a entender que eles vão começar a pedir reporte das operações das plataformas, né? 1 milhão de Guarani dá o quê? Deixa eu botar aqui no câmbio de hoje. Hoje está 1.200 e pouquinho. Deixa eu classificar em
1.200. R$1 tá 1.200 Guarani. Uma multa de R$833. Aí você escolhe pagar R$833 ou deixar seus dados expostos, né? Que é o seguinte, cara, por mais seja o governo, eu não confio. Vai que alguém vaza esses dados para alguém de fora e alguma milícia vai perseguir o cidadão e a família dele. Não faz sentido, é melhor pagar esses R$800, né? Isso em dólar daria, hoje o dólar tá 25,30, $150. Bom, compensa, né? Compensa. Mas se você não for residente fiscal, quer dizer, mas se você não estiver morando no Paraguai, você não precisa declarar. Ou se você tiver um documento de outro país e usar esse documento para poder processar as suas movimentações cripto, então por que declarar? Tá? Esse é um conselho que eu dou de que alguém que está no Paraguai, vive no Paraguai, trabalha com o Paraguai, não só com o Paraguai, mas com os outros países. Por exemplo, a minha equipe estava esse mês no Panamá, eu não consegui, né, por motivos pessoais aqui, a família está crescendo, tive que ficar com a minha família, mas a gente está rodando o mundo e buscando as melhores soluções para os empresários dessa nação aqui, tá? Então, vamos ser brasileiros pelo mundo, brasileiros sem limite, né, e brasileiros soberanos, que é o mais importante. Nós não nascemos para ficar debaixo de governantes. Nascemos para preservar, para produzir patrimônio e preservar nosso patrimônio e gastar o nosso patrimônio como a gente bem entende, não financiando ideias de políticos muitas vezes doente mental, tá? Porque um cara que deixa uma pessoa passando fome para poder financiar viagens, lagostas, isso para mim é uma doença mental, tá? Todo mundo, enfim, eu não acho que eu não vou nem entrar nessa pauta aqui, mas todo mundo tem o direito de comer, se vestir e ter uma moradia de qualidade e ter saneamento básico, tá? Então, se o governante não está cumprindo aquilo que é a função dele, então a melhor maneira de eu tirar ele do poder é eu não dar o dinheiro para ele gastar. Entendeu? Então, se eu não dou o dinheiro para ele gastar, ele vai morrer. Ele morrendo, a gente bota outro. Eu posso escolher, porque o dinheiro é meu. Quando eu tenho dinheiro, eu posso escolher onde eu comer. Eu posso dizer não. A melhor coisa quando se tem dinheiro é poder dizer não. Não existe coisa melhor do que você dizer não, meu amigo. O dinheiro serve para que você diga não mais vezes. O não faz você progredir, o não faz você focar nas coisas. O não faz você gerar resultado. Então, se a política do Brasil não está me agradando, eu tiro meu dinheiro do Brasil de forma legal, sem cometer nenhum crime, tá? Na maioria dos casos, eu pago pouquíssimo imposto e às vezes até zero imposto, dependendo de como você fizer. Por exemplo, agora, com a nova reforma tributária, eu vi que saiu uma lei que doação para não residente fiscal é 0% de imposto via hold. Então tá valendo a pena, né? E aí, dolarizo meu patrimônio, aumento meu patrimônio, exponho ele a investimentos no exterior. Depois, quando eu quiser, eu volto de novo para o Brasil mais rico e agora eu posso decidir quem que vai exercer o cargo público e de político, porque eu tenho dinheiro e estou mandando. Enquanto o brasileiro deixar tudo no Brasil, sempre vai ficar do jeito que está. Tá? Então esse é meu posicionamento a respeito do governo paraguaio, tá pedindo para as pessoas declararem enquanto movimento em cripto. Bom, eu até já imaginava que isso ia acontecer, mas como sempre estou focado em teoria das bandeiras, em resolver problemas e não em colocar toda a minha vida em uma bandeira. Eu já me preparei para isso e estou recomendando os amigos fazerem o mesmo. Quem quiser saber mais, clica no link aqui abaixo para falar comigo e a gente resolver seu problema e estruturar a sua vida e o seu negócio. Tamo junto, até a próxima.